Eu, Maria Dilma, fui direcionada pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus, a trazer o meu testemunho a vocês, de como e quando iniciou-se a homossexualidade em minha vida, e o agir de Deus depois de longos anos. Quando estamos aliançados com Deus, e entregamos a nossa vida totalmente nas mãos dele, ele se aproxima de nós e passamos a ter um relacionamento muito íntimo com ele, o Senhor nosso Deus, e tudo muda em nossas vidas. Passamos a ter um olhar diferente para as coisas do mundo, e nossos olhos e nosso entendimento espirituais ficam mais abertos e mais sensíveis. E desse modo, desde o momento em que entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, passei a ter experiências incríveis de grandes milagres, e me regozijo muito por isso, porque é algo imensamente bom. Ter a presença do Senhor é algo que nos traz uma felicidade, que igual, o mundo nunca vai nos proporcionar. E com essa presença de Deus na minha vida, e eu sempre me colocando à inteira disposição dele, como serva fiel para fazer a tua obra de evangelismo, e ele tem me dado direcionamentos para trazer a verdade à luz da palavra. Vídeos de testemunhos que eu tenho trazido, muitos deles para vos alertar das mentiras e enganos do diabo. Eu tenho compartilhado, tanto pelo WhatsApp entre a família e nas redes sociais. E é Ele, o Senhor nosso Deus, quem está me instruindo a fazer isso, para honrar e glorificar o seu nome. O Senhor Jesus está me dando instruções para relatar o que ocorreu na minha vida ao longo desses últimos 40 anos, para vos alertar dos enganos do mal, e testificar quão grandioso ele é, e através disso, alcançar muitas pessoas que estão cegas espiritualmente. Quando ainda na fase da infância, o diabo usa estratégias para cauterizar a mente dessas crianças, principalmente quando está naquela fase em que está perdendo a inocência e já tem entendimento das coisas, quando está iniciando a formação de caráter. Só para frisar bem isso aqui, o diabo não gosta de crianças porque sabe que é delas o reino dos céus, por sua inocência. Mateus 19:14. E é nesse momento que é importantíssimo os ensinamentos bíblicos, falar de Deus, de Jesus para essas crianças, porque se não houver esses ensinamentos nesse momento, o diabo já vai estar ali com seus demônios específicos rondando para levar essas crianças a ver conteúdos como exemplo, desenhos animados em TV, que a grande maioria deles tem mensagens subliminares de demônios, que vai cauterizando a mente dessas crianças e ele vai só achando brechas para entrar na vida desses pequenos e com isso vem muitos transtornos psicológicos, desobediência, incredulidade, uma mente aberta à ideologia de gênero, que é a moda do momento, em que a maioria dos adolescentes acham normal, e essa mentalidade liberalista, que é nada menos que as brechas, os dardos inflamados que os demônios lançam sobre a mente dessas crianças e adolescentes. Estou aqui falando destas coisas porque aconteceu comigo e Deus tem me dado clareza sobre tudo isso, e quer que eu revele isso para vocês, meus irmãos. Deus quer alertar o seu povo, e para isso ele normalmente usa pessoas, os teus servos, para trazer essas verdades. E eu me coloco todos os dias à inteira disposição dele para levar a palavra de vida eterna, a palavra de salvação, e eu tenho feito isso para a glória do Senhor. Leiam Marcos capítulo 16 versículo 15. Eu afirmo com convicção, de que quando, lá na minha fase de adolescência em que comecei a assistir novelas na Globo, foi quando tudo começou e sabemos que o que os nossos olhos veem reflete em nossa alma, e até mesmo em nossas vidas. A TV e as novelas eram novidades para nós naquela época, porque morávamos na roça e quando surgiu a TV lá na zona rural todos queriam ver. Em uma comunidade, só havia uma ou duas casas que tinha TV e várias pessoas iam para lá para assistir as novelas. E eu ia todos os dias religiosamente.
Ficava ansiosa para chegar o final do dia para assistir ao próximo capítulo e esse processo foi por anos e eu deixava de fazer qualquer outra coisa que, para uma pessoa da minha idade naquela época, que com 12 para 13 anos, faria, para ver as novelas. E hoje eu tenho a plena certeza que o inimigo usava a TV, o que eu via na TV, as histórias das novelas, as cenas envolventes com as personagens, que mexiam com a minha mente. E nesse processo eu passei a ter sonhos com as personagens, a me sentir atraída pelas personagens femininas, e na ocasião, nesse período foram exibidas as novelas no horário das 9 horas na Rede Globo, Tieta, depois Rainha da Sucata, e Pedra sobre Pedra. São estas as quais me lembro e as que afetavam ainda mais a minha mente. Naquela época, de 1989 até 1995, em que foi o meu caso, o inimigo usava a TV, pois ainda não tinha internet. Hoje ele usa a tecnologia da internet, em celulares e diversos outros meios. Sabemos que, se estivermos enraizados com a Palavra de Deus, podemos usar esses meios para aprender mais de Deus, fazer e compartilhar conteúdos bons e positivos. Eu era viciada nas novelas, e todos que conviviam comigo nessa época lembram bem disso. E os desejos homossexuais foram aflorando através de pensamentos e fantasias com algumas das personagens principais dessas novelas e eu não entendia e não conseguia nem pensar no que seria do meu futuro e tinha pânico só de pensar, mas não conseguia lutar contra esses pensamentos. E tendo eu ido para a cidade de Sabinópolis, em 1995 para continuar os estudos, pois morávamos na zona rural pertencente a esta cidade, o diabo já estava conseguindo agir fortemente na minha mente e na minha vida e só agora eu entendo tudo porque Deus está me mostrando. Nesses últimos dias, Deus tem me dado clareza sobre tudo isso e é para eu vir a alertar as pessoas sobre o engano do maligno. Em Sabinópolis, morei por 9 anos e foram os piores anos da minha vida, porque eu vivia com a mente cauterizada pelos demônios. Eu vivia na mais profunda ilusão, sem perspectiva de futuro, sem buscar a Deus, e sempre caindo nas ciladas do maligno. Os demônios já estavam me manipulando e me fazendo envolver com pessoas e situações das quais me envergonho muito. Eu estava cega e nem sequer me importava as questões familiares que hoje são umas das mais importantes para mim. Eu vivi esses 9 anos na ilusão, na mentira, no engano, sempre com meus desejos e paixões por pessoas do mesmo sexo. Paixões platônicas, vamos dizer assim, porque eu não vivia de fato um relacionamento e era tudo ilusão e engano do maligno, que me levavam a imaginar coisas e situações que não existiam na realidade. Sofri muita discriminação, fui humilhada muitas vezes, inclusive por pessoas que se diziam colegas e ao saber de alguma coisa a esse respeito, se afastavam de mim, e eu ali presa naqueles laços enredados por demônios não entendia e não sabia como sair daquela situação. E eu ia só me afundando cada vez mais. E vindo para Belo Horizonte, continuei ainda mais nesse engano e passei a viver de fato a vida homossexual, porque aqui as pessoas se assumem publicamente e são legiões de adeptos a essa prática que só agora sei como isso acontece. É totalmente espiritual, e na grande maioria começa na adolescência, momento de vulnerabilidade da pessoa, se não estiver aprendendo e vivendo a palavra de Deus. Anos e anos se passaram e tive vários relacionamentos assumindo publicamente, pois estava cega espiritualmente e achava que as pessoas teriam que me aceitar, minha família teria que me aceitar. Minha mãe, tão amorosa comigo, nunca me discriminou e amou do mesmo jeito e sou muito grata por isso, e toda a minha família me respeitou o tempo todo.
Mas o Senhor nosso Deus deixou que eu passasse por todo esse processo para que eu pudesse testemunhar o grande milagre, a grande obra dele na minha vida, para que o seu nome seja glorificado e que mais pessoas sejam alcançadas e a sua fé seja fortalecida. Mas no ano de 2020, na época da pandemia, momento em que as igrejas estavam de portas fechadas, o Senhor me alcançou e me segurou pela mão e me trouxe para perto dele. Não posso deixar de frisar aqui um momento muito importante que aconteceu antes de me encontrar com Jesus. Eu estava em um relacionamento homoafetivo e morando com uma pessoa. Em um certo dia, depois de uma desgastante discussão, eu me recolhi e, em um choro profundo, eu pedia socorro a Deus, que Ele me tirasse daquela situação. No mais profundo sentimento de angústia, eu pedi a Deus que Ele me ajudasse e Ele me ouviu e não demorou para vir as transformações na minha vida. Leiam no livro de João capítulo 8, versículo 32. Fomos convidadas a participar de um estudo bíblico por videoconferência em uma igreja inclusiva, onde foi criada e frequentada por pessoas homoafetivas. Não me esqueço das palavras de uma grande missionária que conheci nesse processo de minha conversão. Ela disse a mim: a semente foi plantada em uma terra fértil e está frutificando, para a glória do Senhor. E nesse estudo bíblico, eu comecei a conhecer a palavra de Deus e já comecei a sentir uma transformação dentro de mim e, após o término desse estudo, eu já não mais frequentei essa igreja inclusiva e busquei incansavelmente a conhecer esse nosso Deus, a Jesus, e o que Ele representa em nossas vidas. Ele é a vida, Ele é a verdade e é por Ele que estamos aqui, sem Ele não seríamos nada. Eu fiz uma aliança com Deus, com Jesus e renunciei àquela vida de pecado que vivia por anos e passei a viver em obediência ao Senhor nosso Deus e a frequentar uma denominação evangélica, por nome de Igreja Pentecostal Menina dos Olhos de Jesus, que me acolheu com muito carinho, e lá me batizei nas águas, me tornei uma nova criatura, nascida, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Leiam livro de Marcos capítulo 16, verso 16. E o Senhor nosso Deus me deu um ministério de louvor, e essa obra de evangelismo que me dá muita sede de espalhar cada vez mais a palavra de Deus, pela internet e por onde eu andar na face dessa terra. Deus tirou pessoas da minha vida, e colocou outras no decorrer dessa nova vida. Pessoas essas, que são irmãs e irmãos em Cristo Jesus. E hoje em dia, só vivo pela vontade do Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. E é pelo nome que está sobre todo nome, Jesus Cristo, que falo dessas coisas aqui para vocês.